Gabriel, já com a sua oportunidade, deixa Deus te usar, amém? Com toda a liberdade, amém, amado? Deus abençoe. Boa noite, pessoal. Deixa eu tirar esse negócio daqui. Cara, é ruim cantar com esse negócio, cara. Você fica sem fôlego. Gente, para quem não me conhece, eu sou o Gabriel. Faz 4 anos, né, Michele? 4 anos que eu não venho aqui. Então faz bastante tempo. Quando eu vim, eu era metade do que eu sou hoje. Em tamanho mesmo. Para os lados, para cima. Mas Deus é bom e o Senhor nos deu a oportunidade de estar aqui de novo. Tranquilo. Então, eita, até as 9, bastante tempo. Jesus amado. Mas vamos lá. Deus, Ele nos deu a oportunidade de estar aqui mais uma vez e nessa data tão especial que é o aniversário do pastor. E para mim é um prazer estar de novo aqui. Mas eu não sou bom nesses começos. Eu não sou bom nem no começo da palavra, nem no final. O negócio é no meio. Então, no meio quem é bom é Jesus. Não sou eu não, que eu também sou ruim pra caramba. Mas, então vamos orar, gente? Jesus, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós te agradecemos porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos aqui hoje. E se nós estamos aqui é porque o Senhor tem um propósito nessa nossa vinda aqui. Porque nada nessa vida acontece por acaso, tudo é porque o Senhor já premeditou os nossos passos. Nós estamos tentando a cada dia seguir aquilo que o Senhor planejou. Eu quero te pedir perdão e eu creio que os meus irmãos também, porque muitas vezes a gente falha nesses passos que a gente dá, Jesus, em seguir aquilo que o Senhor já planejou para nós. E perdoa os nossos pecados, as nossas iniquidades, Jesus, os nossos erros. Eu peço que o Senhor venha, eu peço como Davi pediu, Jesus, sonda o meu coração, ó Deus, e vê se nele há caminho mau, vê se nele há aquilo que atrapalha o seu mover, vê se nele há aquilo que atrapalha o seu ouvir o seu falar. Nos ajude, Jesus, a agradarmos o seu coração e me ajude, ó Pai, a não atrapalhar o Senhor falar com a tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus é o que eu te peço. Amém. Amém. Bom, gente, eu queria falar de algo que o Senhor já tem ministrado ao meu coração faz um cadinho de tempo. Desde, metade do ano passado, eu creio, o Senhor tem falado algo no meu coração. E eu queria compartilhar um pouco com vocês. Acho que vai fazer 1 ano e meio que eu não prego assim na igreja. Então, por causa da pandemia, fechou tudo e tudo mais. E a gente está se reunindo em casa. Então, nossa igreja é em casa, né? Então, eu estou acostumado a pregar para pouca gente. E aí, hoje eu estou aqui pela graça de Deus. Então, vou me reacostumar com a situação. Mas é bom, é legal. Abra sua Bíblia na segunda carta de Pedro, por favor. Todos acharam? Amém? Amém. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3, a Bíblia nos fala o seguinte: visto como seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem a uma vida de piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas tão preciosas e muito grandes promessas, para que por elas se tornem co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. A divisa desse culto, né, são servos provados e aprovados pelo Senhor. Eu vou tentar mexer menos para a Michele não ficar louca. E servo provado e aprovado pelo Senhor. E eu gosto muito desse texto. Eu tenho uma versão um pouco diferente aqui, eu vou ler para vocês rapidinho. Pelo divino poder, Deus nos deu tudo o que precisamos para viver uma vida piedosa. E recebemos tudo isso ao conhecê-lo e procurar conhecê-lo cada vez mais, na sua glória e na sua excelência. E por causa da sua glória e da sua excelência, Ele nos deu preciosas promessas, pelas quais somos capazes de compartilhar da natureza divina que Ele tem,
e escapar da corrupção do mundo causada pela luxúria humana. Então eu gosto dessa versão porque ela é bem direta e objetiva, bem clara. É por causa das promessas de Deus que nos foram dadas quando nós conhecemos a Jesus Cristo que nós somos capazes de escapar dessa vida, dessa luxúria, dessa vida cheia de desejos da carne. Tá, mas o que isso tem a ver com o servo provado e aprovado? É uma coisa que Pedro deixa claro, ele fala assim, olha, já vos foram dadas essas coisas. Então, para que nós sejamos o servo que foi aprovado, já nos foi dado todas as ferramentas. Então nós já temos todas as ferramentas para sermos aprovados por Deus. Mas nós precisamos tomar posse delas. Quais ferramentas são essas? Primeira delas, uma frase que eu ouvi hoje, que me balançou um pouco e que eu achei fantástica. Eu estava passando o story do Instagram e apareceu uma moça de uma igreja lá nos Estados Unidos. Ela estava pregando, ela falou o seguinte: o mesmo Espírito que se manifestava na Arca da Aliança, que quando Uzá tocou, ele morreu, esse mesmo Espírito ao qual as pessoas morriam na sua presença, habita dentro de você. Cara, quando eu ouvi isso, é uma coisa que deveria ser óbvia pra gente, né? Mas quando a gente ouve balança, né? Poxa, o mesmo Espírito que as pessoas, quando presenciavam, se tivessem pecado, morria. Como sacerdote, se tivesse pecado, tinha que ser arrastado lá, porque o cara morria dentro do Santo dos Santos. Esse Espírito habita em nós, que é o mesmo Espírito que está em Gênesis 1, que a Bíblia diz que ele pairava sobre a face das águas. Então, Pedro aqui está dizendo, cara, tudo que você precisa para viver uma vida de piedade, tudo que você precisa para viver uma vida correta, uma vida de temência ao Senhor, uma vida de submissão a Deus e de sucesso, mas sucesso nos parâmetros de Deus, não nos parâmetros do homem, você já tem, que é a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Só que existe um abismo entre nós, parece loucura, mas existe um abismo entre nós termos o Espírito Santo e nós realmente chegarmos ao objetivo que nós temos, que é sermos aprovados em Deus. Porque muitas vezes, quantos de nós temos o Espírito Santo e ele fala conosco que a gente é teimoso e faz ao contrário? A gente vê claramente isso na vida de um grande homem de Deus que muitos de nós temos, todos nós temos como um grande exemplo. Apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, na carta dele aos Romanos, ele fala o seguinte, no capítulo 6, ele fala, gente, nós não somos mais escravos do pecado, ok? Jesus morreu na cruz e nós não somos mais escravos dessa vida terrível que nós carregávamos antes. Nós não somos mais. E aí no capítulo 7 ele fala assim, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O bem que eu quero fazer eu não faço. O mal que está diante de mim eu acabo cometendo. Então o apóstolo Paulo ele vem e fala assim, gente, nós somos libertos por Deus, mas eventualmente ainda nós lutamos sempre contra a nossa carne e às vezes nós falhamos, nós caímos, nós somos derrotados por nós mesmos. E uma das coisas que o Senhor tem me chamado muita atenção nesses últimos dias e que eu tenho tentado viver, eu estou compartilhando com vocês, gente, algo que eu tenho tentado viver. Não estou aqui dizendo que eu já alcancei, mas como Paulo eu estou prosseguindo tentando alcançar isso. Eu tenho contato com muitos jovens da minha idade, ali volta dos 20, adolescentes também, pessoas que vêm e conversam, se abrem. E uma coisa a gente tem visto muito repetidamente: homens de Deus, mulheres de Deus, que são fervorosos na igreja. O cara canta pra caramba, a menina toca pra caramba, canta pra caramba, o cara prega com força, mas que não são homens e nem mulheres de caráter. E Deus ele me chamou a atenção uma vez, ele falou assim, Gabriel, antes de você ser um homem de Deus, seja um homem. Porque homem de Deus, Deus te faz um homem de Deus. Ele te dá as ferramentas, como Pedro está falando aqui, ele está te dando as ferramentas para você ser um homem de Deus. Mas um homem de caráter, Deus busca, Deus procura homens e mulheres que tenham caráter. O que chamou a atenção de Deus quando ele olha para Maria, é porque Maria era uma mulher idônea, Maria era uma mulher de caráter, Maria era uma mulher louvável, era uma mulher boa. E aí por isso que ela foi escolhida para trazer o Filho de Deus ao mundo. Não é porque ela era espiritual, mas é porque ela era certa, ela era correta. E hoje, a minha geração,
A minha geração jovem é uma geração que se preocupa muito com o que acontece aqui dentro e se esquece do que a gente é em casa. E 2020 foi um ano que por muito tempo tirou a igreja de nós. A igreja, o local de reunião de nós, o ajuntamento dos santos. E nós vivemos muito tempo em casa. E por muito tempo nós revelamos quem realmente nós somos. Porque nós tivemos que ficar convivendo aí. Pomba, teve gente que saiu da quarentena só agora. Tá um ano convivendo dia e noite dentro do mesmo lugar, trancafiado com a sua família. Atritos vão acontecer, é normal. Lá em casa de vez em quando dá uns arranca-rabo, porque é assim mesmo. Você está o dia inteiro dentro de casa com a mesma pessoa, todo santo dia. Mas o nosso caráter se manifesta cada vez mais, quanto mais somos expostos a essa intimidade que nós temos um com o outro. E aí nessa hora que Jesus me perguntou, você ser homem de Deus, você ser um garoto espiritual, você tocar bem, você cantar bem, você compor músicas bonitas, você pregar bem, está sendo bom o suficiente para te manter sendo um bom filho? Para te manter sendo um bom amigo? Para te manter sendo um bom irmão? E como hoje o culto é sobre ser provado e ser aprovado, eu fiquei debatendo dentro da minha cabeça, o que eu vou falar, perguntando a Deus, tentando entender, e a única coisa que vinha na minha cabeça era isso: nós precisamos ser homens e mulheres de Deus, mas nós precisamos ser homens e mulheres de caráter, homens e mulheres que são tão bons, tanto aqui quanto em casa, tanto aqui quanto no trabalho. A gente ouve isso, cara, a nossa vida inteira na igreja. Mas eu creio que esse último ano foi um ano para separar muita coisa do que a gente realmente é e do que a gente pensa que a gente é. Muitas vezes a gente pensa que porque a gente vem à igreja todo culto, porque a gente é assíduo, porque a gente até ora, porque a gente tem o nosso momento de leitura da Bíblia, isso é o suficiente. Não é, gente. Calma, não estou falando que é para você não vir na igreja. Você precisa. Todos nós precisamos ter o nosso tempo de oração, precisamos ter o nosso tempo de leitura. Mas se tudo aquilo que nós aprendemos aqui, que o pastor ensina, se tudo aquilo que nós oramos, se tudo aquilo que nós lemos não for transmitido de informação para ação, nada acontece. E eu digo para vocês que esse tem sido um dos maiores desafios da minha vida. Jesus me falou um negócio muito doido. Ele falou assim: Gabriel, pare de ler a Bíblia e comece a viver a Bíblia. Eu falei: Deus, mas que negócio é esse? De parar de ler a Bíblia. Ele falou: meu filho, você lê a Bíblia, mas você precisa viver mais ela. Porque ler ela sem viver só gera condenação para você. Você precisa ler e viver. Você precisa vir e ver. Você tem sempre duas ações no Evangelho. Muitas pessoas ouviam as parábolas de Jesus, as palavras de Jesus. As pessoas eram curadas, elas eram libertas, elas eram ressuscitadas. Mas poucas delas optaram viver a vida do Evangelho. Poucas delas optaram carregar a cruz que o Evangelho nos requer que a gente carregue. E eu lembro muito bem a primeira vez que eu tive contato com esse texto em 1 Reis, capítulo 2. Davi está morrendo. E ele chama seu filho que vai assumir o trono, Salomão. Ele fala assim: meu filho, você vai assumir o trono, eu vou passar o poder para você. Mas você tem que fazer uma coisa: seja homem. Só que Salomão entendeu errado, ele teve 900 mulheres, não era isso que era para ele ter feito. Seja homem, seja sábio. E quando eu falo seja homem, gente, eu não estou falando só para os homens, mas sim para as mulheres também. Seja um ser humano de caráter, seja uma pessoa de caráter, cara. Que a gente possa viver de maneira idônea. Porque eu creio numa coisa, eu creio que da maneira que o mundo está caminhando, a gente percebe que, cara, obrigado. Eu ia parar para fazer isso, só que eu acabei indo e voltando e não fiz. Obrigado, pastor. Uma coisa que a gente vê é que o mundo está mudando. Isso é um fato. Você vê que uma pandemia, um vírus, teve que prender todo mundo dentro de casa, desde os mais ricos até os mais simples. Não escolheu raça, não escolheu status social, todo mundo teve que ser travado. E isso é só o começo do que está por vir ainda. O pastor Carlos pregou
que para que a gente pudesse sobreviver, né, e enfrentar aquilo que está por vir, nós precisaríamos ser testemunhas oculares daquilo que Deus estava fazendo, precisaríamos ter na ponta da língua escrito aquilo que nós vivemos de Jesus, aquilo que Jesus fez por nós, como Tiago e Pedro, João e Pedro falaram, cara, nós estamos testemunhando daquilo que nós vimos e ouvimos de Jesus Cristo. E tem uma coisa também que vai nos separar dos demais nesse tempo. Eu não vivi essa época, mas eu ouço dos mais velhos, numa época onde as pessoas iam alugar uma casa, eles preferiam alugar para crentes, porque os crentes eram justos, eram pessoas certas. As pessoas diziam que eram cristãs, e isso trazia respeito junto com isso. Eu sou cristão, a pessoa já te olhava diferente, porque ela te respeitava. Ela sabia que ser cristão era sinônimo de ser uma pessoa correta. Você fala hoje que você é crente, meu filho? Você falar que você é pastor e que você é crente, eles acham que você vai roubar o dinheiro da igreja. É ou não é verdade? A igreja foi difamada a um nível aonde ser crente e nada é a mesma coisa. Então o que vai ter que mudar dentro de nós para que nós possamos fazer a diferença? Muitas vezes a gente quer ser o crente mais espiritual, o cara que manifesta mais os dons. A gente quer ser o cara que ora mais bonito, que imposta a voz mais bonito, que sabe mais da Bíblia. Mas não é isso que faz a diferença. Sabe por que eu digo isso para vocês? Porque o apóstolo Paulo sabia mais que todo mundo aqui junto. E ele virou e falou assim, olha, eu não venho para conversar com vocês com palavras muito arrogantes, muito grandes. Eu não trouxe nada muito alto. Eu vim falar da mensagem da cruz. E é a mensagem da cruz que liberta. E o que sustenta a mensagem da cruz na nossa vida é a cruz que a gente carrega. Não adianta a gente pregar a mensagem da cruz e não carregar a cruz que Deus nos deu para carregar, cara. Então, como Pedro diz, nós já temos todas as coisas para vivermos uma vida de piedade, uma vida de rendição, uma vida de submissão a Deus. Mas nós precisamos resolver carregar essas coisas. E nesse tempo eu tenho conversado, tenho ficado em casa, né? Então tenho conversado bastante com meu pai. Então, numa das nossas conversas nesses dias, eu cheguei para ele e falei assim, pai, qual é o ministério mais difícil da Bíblia? Aí ele ficou pensando. Aí ele falou assim, eu acho que é o sacerdote. Aí eu falei assim, não. Meu pai não gosta muito dessas coisas, então ele falou assim, qual é então? Fala logo. Aí eu falei assim, o ministério mais zoado, mais difícil da Bíblia toda, que grandes, mas estou falando de grandes homens de Deus, falharam miseravelmente, foram ser homens e ser pais. Abraão foi o pai da fé, mas foi um terrível pai. Abraão teve um filho. Deus não mandou ele ter aquele primeiro filho, Ismael, mas ainda era filho, era sangue do sangue, cara. Sabe o que Abraão fez? Mandou ir para o deserto, sem comida, sem água, para o meio do nada. Abraão era muito rico. Ele podia ter mandado uma comitiva de, cara, pega o meu filho, ele não é o filho da promessa, esse filho não era para eu ter, mas ele ainda é meu filho, leva ele até um lugar seguro e deixa ele lá, depois vocês voltam. Mas não, ele manda o moleque com a roupa do corpo. E Deus, que é um Deus justo, e prometeu que da descendência de Abraão viria sim uma nação, em qualquer descendência de Abraão, sendo Isaac ou sendo Ismael, mas viria. Deus salvou Ismael e o levou até um lugar, protegeu ele da morte. Mas Abraão vacilou. Vamos lá, outro grande homem de Deus, Moisés. O homem que falava com Deus face a face, igual eu estou falando com vocês, ele falava com Deus. Ótimo sacerdote, profeta, um excelente líder, um homem manso, um homem que foi transformado por Deus, porque ele era um esquentadinho que matou o egípcio e virou um homem mais manso que todo mundo já viu. Péssimo pai. Davi. Rapaz, Davi tinha a casa toda desorganizada, toda zoada.
Um filho tentou matar ele, o outro pegou todas as esposas que ele tinha. Entendeu? Ele teve que tirar o trono de um e dar para o outro. Tinha uma casa toda desorganizada. Samuel, cara, o garoto que ouviu a voz de Deus, e Deus falou assim: da sua boca nenhuma palavra vai cair por terra. Esse menino que se tornou homem e foi o único homem no Velho Testamento e o único homem na Bíblia, a não ser Jesus Cristo, que foi sacerdote, juiz e profeta. Porque Jesus é essas três coisas. Samuel também foi. Samuel colocou os seus filhos como juízes sobre Israel. Aí você pensa: caraca, agora deu certo. E a Bíblia fala que os seus filhos não duraram na bancada de juiz, né? Cuidando do povo. Por quê? Porque o seu coração não era inclinado para Deus como o coração de Samuel era. Mas por que eu estou dizendo isso, gente? Porque você vê como você pode ser um grande homem de Deus, mas falhar miseravelmente como homem. Você pode ser uma grande mulher de Deus e falhar miseravelmente como mulher. Deus, Ele vai contar sim aquilo que você faz para Ele. Mas a Bíblia também diz que aquele que não cuida dos seus é pior que o incrédulo. Aquilo que nós fazemos no âmbito espiritual conta muito fortemente para Deus, sim. Quantas almas nós ganhamos, mas o legado que nós deixamos na nossa família é algo que vai ecoar para a eternidade, tanto quanto o trabalho que nós fazemos para Deus. Não existe dois pesos e duas medidas. E eu digo isso porque existe algo queimando no meu coração nesses últimos dias que é muito forte, para mim pelo menos. Que a única esperança para a igreja hoje, uma igreja que está começando a ver, que talvez vai ter que ser, vai sofrer muitas vezes decretos para fechar por causa de pandemias. A gente vê que, poxa, durante a pandemia a galera teve que fazer culto online, metade da igreja saiu, sumiu. Graças a Deus aqui ainda tem muita gente, o pessoal ficou firme. Mas as grandes igrejas, eu digo da minha cidade mesmo, igrejas de 2, 3 mil membros, que a live tem 100 pessoas. Ninguém está nem aí para o evangelho. Muita gente se esfriando. Qual é a solução para nós? A família. Porque Jesus Cristo foi um grande pai de família. Jesus Cristo foi o maior pai de família. Porque Ele nos religou a Deus. Mas quando Ele estava morrendo, Ele falou assim: Pai, está consumado. Então agora nós estamos religados com Deus. Mas aí, Jesus tinha morrido. Jesus era o filho de Arrimo. Filho de Arrimo é o quê? Quando o pai morria, o pai sustentava a família. O filho mais velho então entrava no lugar dele e sustentava a família. Jesus era o filho de Arrimo. Ele tinha morrido. O sustento da família inteira. E não pense que Maria só teve um filho. Tanto que Tiago, que escreveu a carta, e Judas, que escreveu a carta que estão na Bíblia, eram irmãos de Jesus Cristo. E o sustento daquela família tinha morrido. Só que Jesus, Ele era um cara tão top, que Ele não deixa nenhuma ponta solta. Ele fala assim para João: Filho, eis aí a tua mãe. Maria, eis aí o teu filho. Ele está falando assim: eu estou indo embora, mas eu não estou deixando você desamparada, porque eu sou um bom pai de família. Porque eu sei cuidar da minha casa, porque eu sei da responsabilidade que eu carrego. Então, filho, cuida da sua mãe. E a gente vê que o apóstolo João, ele não aparece depois na Bíblia, ele aparece brevemente no começo de Atos, que é logo depois, né, da vinda de Jesus Cristo, ali nos primeiros meses da igreja. Depois disso ele some, porque ele estava cuidando da família de Jesus. A gente vê o zelo que Jesus tinha pela sua casa. Muitas vezes a gente entende erroneamente aquele texto onde Jesus está com os seus discípulos. Ele fala assim: Senhor, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora e eles te chamam. Ele fala assim: minha família é aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Eu já vi muita gente achar que Jesus desprezava a sua família por aqueles que estavam fazendo a vontade do meu Pai. Não. Só que naquele momento Jesus não podia dar atenção, porque ele estava fazendo a vontade de Deus do céu. Mas em nenhum momento ele deixou desamparado os seus. Então eu creio que uma das coisas que nós vamos precisar no máximo sermos aprovados nesses dias daqui para frente vai ser em sermos homens e mulheres de Deus, pais e mães de Deus, maridos e esposas de Deus, filhos e filhas de Deus. Porque gente de crente que roda no manto de
gente que prega bem, de gente que canta bem. A igreja está cheia, o inferno também. Mas eu te garanto que no livro da vida está cheio de homens de caráter, mulheres de caráter, filhos e filhas que honram seus pais. Jesus uma vez ele dá uma puxada de orelha legal nos fariseus, sabe por quê? Porque os fariseus iam e entregavam suas grandes ofertas na casa de Deus e não cuidavam dos órfãos e das viúvas e desonravam seus pais e suas mães. E aí Jesus vira assim: vocês são uns bandos de hipócrita. Vocês estão fazendo uma coisa para o lado, tampando o sol com a peneira, tentando justificar o mal que você faz com o bem que você faz para Deus. Deus fala assim: eu não quero isso. Nada disso para mim serve. Olha que doideira. Até a nossa oferta que nós entregamos para Deus, aquilo que nós fazemos para Deus, se nós não cuidarmos do nosso caráter, se nós não cuidarmos daquele que Deus nos entregou nas mãos, a começar pela nossa casa, Deus não aceita a nossa oferta. Por mais lindo que eu cante, por mais belo que eu pregue, Deus não aceita nada disso se eu não honro meu pai e minha mãe. Deus não aceita nada disso se o marido não honra a esposa, não cuida dela, se a esposa não cuida do marido e o honra. Então, o que queima no meu coração nessa noite é que nós possamos buscar sermos cada vez mais pessoas idôneas. Pessoas que as pessoas querem confiar, que olham para você e falam assim: não, cara, você é uma pessoa que eu posso confiar. Você é um homem com quem eu posso fazer negócio. Você é uma pessoa para quem eu posso vender meu carro sem medo de tomar um calote. Você é uma pessoa que eu posso contar meus segredos sem medo de você sair fofocando para todo mundo. Nós precisamos ser homens e mulheres que inspiram confiança nas pessoas, que têm autoridade naquilo que fala, porque era isso que diferenciava Jesus Cristo. Jesus Cristo andava e pregava. Os fariseus também pregavam sobre a lei, mas as pessoas falavam: ele prega com autoridade, não igual aos fariseus. Então, muitas das vezes a gente se prepara para estarmos na igreja, na casa de Deus, mas a gente não se prepara para estar na nossa própria casa. Eu vejo muitos filhos que sofrem, mas muito mesmo, jovens e adolescentes, porque suas casas são desestruturadas. Dentro da igreja. Semana passada eu estava numa igreja e pessoas que estavam no altar pregando, cantando, e no dia anterior eu estava resolvendo o problema dos filhos dessas pessoas, porque a casa estava toda desestruturada. Mas estavam ministrando, estavam cantando. Quando você olha, você fala: cara, que homem de Deus, que mulher de Deus. Mas do que vale tudo isso, se nem dos nossos a gente consegue segurar as pontas? Então, isso parece esquisito vindo de um menino, porque para muitos de vocês, comparação de idade, eu sou só um menino. Não chamei ninguém de velho não, gente, por favor. Muito menos o pastor Geraldo. Até engasguei. Jesus. Mas isso é algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Por quê? Porque cabe a nós, jovens, a sermos a resposta. O irmão falou que Deus só responde a resposta. Eu achei isso muito poderoso. É verdade. A gente fica pedindo a Deus, mas Deus não vai responder o que você pede, Ele vai responder a ação que você faz para Ele. Isso é poderoso. Nós jovens precisamos entender as coisas. Todos nós somos jovens, ok? Mas eu creio que na minha geração cai um pouco da responsabilidade de consertar erros que muitas vezes nós jovens criticamos nos mais velhos. Eu vejo hoje uma geração cristã nova nascendo que quer entender tanto de Deus que começa a afligir os mais velhos, que começa a repreender os mais velhos, que entende que talvez coisas que a geração antiga critica, tá bom, eu entendi certas coisas, então eu vou chutar todo mundo e falar que está todo mundo errado, e vou começar a pregar o evangelho da graça. Isso prova que ninguém entendeu coisa nenhuma, né? Porque se eu começo já desonrando os mais velhos, isso já está totalmente errado. Mas eu vejo essa geração mais nova, em vez de olhar para trás e ver o que os nossos antepassados fizeram, o que os nossos pais plantaram, o que os nossos avós plantaram, ver o que eles fizeram de bom, repetir.
também ver o que eles fizeram de errado e corrigir. Nós jovens só queremos criticar a velharada. A gente só quer chutar o pau na barraca, não. Porque está todo mundo errado. Esse jeito de adoração, esse jeito de louvor, esse jeito de palavra, está tudo errado. Mas foi esse jeito de adoração, foi esse jeito de louvor que te trouxe para Jesus Cristo, né? Engraçadinho. Então, eu creio que nós precisamos voltar a uns princípios de honra mais básicos da palavra. Aonde os homens, agora homens mesmo, os homens precisam cuidar das suas casas. Cara, se você for ler a carta de Paulo a Timóteo, ele está falando assim: ó, Timóteo, você vai escolher uns presbíteros? Então tá bom. Vou te dar uma dica de como ele tem que ser. Diáconos, aquele que almeja o episcopado, grande coisa almeja. Ou seja, então é uma grande obra, é uma grande função você almejar um cargo dentro da igreja. Só que ele vai dar a lista do que o homem precisa ser. Ele precisa ser um homem idôneo. A gente trava em idôneo e não dado ao vinho. Não dado ao vinho, marido de uma só mulher. Acabou. Se o cara não bebe e é marido de uma só mulher, tá ótimo. Mas Paulo continua. Ele fala assim: esse homem precisa trazer a sua casa em obediência. Cuidar bem da sua mulher. Ele tem que ser idôneo. O que é ser idôneo? Ninguém tem testemunho ruim para dar daquele homem. Aquele cara é um cara de Deus, e eu tenho certeza disso. É que você vai buscar testemunho das pessoas ao redor, não só da igreja, mas do bairro muitas vezes. O vizinho vai falar: não, meu vizinho, aquele cara lá, o fulano, gente boa. Às vezes o cara nem gosta de você porque você é crente, mas ele não tem nada a questionar do seu caráter. Eram homens assim que precisavam estar à frente da igreja naquela época. Era esse o padrão de homem que se tinha naquela época. E é esse o padrão de homem que nós temos que trazer para as nossas vidas, a começar em mim. Nós precisamos ser assim. Pais de família, homens que cuidam, homens que se importam. Homens que veem a dificuldade um do outro. Veem a dificuldade das suas esposas, dos seus filhos. Veem com compaixão. Muitas vezes corrigindo, sim, porque é dever do homem. Mas também sabendo ouvir quando está errado. Admitir os seus próprios erros. Gente, não existe super homem. Não existe super pastor. Não existe super marido. Todos nós somos falhos, todos nós temos problemas. E eu creio que nós precisamos de uma geração de pastores, maridos, homens, irmãos e etc. Que são homens que sabem quem são em Cristo. E que também sabem que tem problemas. E que não tem medo de se abrir para suas esposas, para os seus pais, para os seus amigos. Porque muitas das vezes quando a gente se fecha e a gente tenta ser super-homem, a gente acaba falhando dentro do nosso próprio orgulho. E aí quebra a gente no meio. Em contrapartida, não contrapartida, na mesma linha, nós precisamos de mulheres que sejam idôneas. Salomão fala uma coisa muito linda. Ele termina o livro, deixa abaixo, errei, ninguém nem viu, deixa quieto. Salomão, ele fala uma coisa muito linda em Provérbios 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Ela é como um diamante, cara, uma pedra preciosa que foi encontrada. E aí, mulher virtuosa, quem a achará? Nós precisamos de mulheres que sejam virtuosas, de mulheres que entendam o seu lugar, de mulheres que auxiliam os seus maridos, mulheres que não só simplesmente, vamos lá, não mulheres que simplesmente só se submetam aos seus maridos porque está escrito na Bíblia, mas mulheres que entendam o seu lugar e entendam que nem tudo ela precisa carregar nas costas, cara. Submissão na palavra de Deus não é imposição de autoridade do homem, não, é você entender, mulher, que tem coisas, cara, que Deus escolheu para o homem carregar para aliviar a tua. Jesus não quer que você fique carregando o peso da sua casa nas suas costas. Isso é função do teu marido. Mulheres que entendam o seu valor em Jesus, porque Jesus Cristo foi o homem que mais, vamos usar a palavra do momento, que mais empoderou as mulheres. Esse negócio de empoderamento feminino me enoja. Do jeito que o mundo fala é terrível, mas do jeito que Jesus Cristo fala é lindo.
Porque Jesus Cristo, quando ele vai se revelar como Filho de Deus, o Messias, ele vai para uma mulher samaritana, que não tinha dignidade nenhuma. Uma mulher que estava no sétimo marido, quinto marido, né? Quinto para sexto marido. A mulher que ninguém falava com ela porque ela era impura. Jesus vira para ela e fala assim: tá bom, não falei para nenhum dos meus discípulos quem eu sou, mas para você eu falo, eu sou o Filho de Deus que veio tirar o pecado do mundo. A maior revelação da história, Deus deu a uma mulher. E uma mulher que não tinha posição nenhuma perante a sociedade, mas perante Jesus Cristo ela tinha. E a partir daquele momento, sabe o que ela fez? Ela tomou aquela revelação e ela saiu falando para todo mundo. As pessoas não queriam ouvir ela, mas ela entendia o lugar dela diante de Deus. Eu ouvi a mensagem, eu preciso anunciar. Dane-se o que os outros estão pensando. Não importa o que os outros estão falando. Precisamos de mulheres assim, que entendam o seu lugar de valor. Jesus, ele morre. E a primeira pessoa para quem ele se revela é Maria Madalena, uma ex-endemoniada. Por quê? Porque Jesus dá valor à mulher. E ele ensina os seus filhos a darem valor para a mulher. Nós, homens, homens, cuidem das suas esposas como vaso mais frágil. Não é frágil porque vai quebrar com qualquer coisa, porque muito pelo contrário, as mulheres geralmente são muito mais fortes que a gente. A gente tem dor, já fica lá, esparrado, chorando. Eu sou assim, eu sou fraco pra dor, velho. Minha mãe, coitada. Eu cortei a mão esses dias em casa. Michele viu, cortei a mão em casa. Fiz um drama. Minha mãe olhou assim: vira homem, menino. Então não é frágil de ser muito frágilzinha, mas é frágil de que é preciosa, eu preciso cuidar dela. Entende? E aí Jesus vira e fala assim: olha, cara, se você que tiver que morrer, é você que vai morrer, não vai ser ela não. Morra no lugar dela. Aí a gente pensa: então tá bom, entrou um ladrão na minha casa, eu vou entrar na frente. Isso é instinto, velho, você vai fazer isso. Mas é morrer no seu dia a dia. É engolir o teu ego. É ceder muitas vezes para fazer o que ela quer e não o que você quer. Você adora comida japonesa, ela gosta de macarrão, velho, você vai comer macarrão. É claro que vai ter o dia da comida japonesa, pelo amor de Deus. Mas é nessas pequenas coisas que Jesus está falando através do apóstolo Paulo. Nós precisamos de pessoas de Deus que sigam a palavra de Deus, não somente no âmbito espiritual, mas Jesus foi um Deus prático. Jesus não é um Deus simplesmente divino, onde Ele quer que você seja um semi-anjo que nem pisa no chão. Não, Ele quer que você seja um homem e uma mulher de Deus, que obedeça aos seus mandamentos na prática. Sermão do Monte é muito prático, cara. Ele vira e fala assim: olha, não cobiça a mulher do teu irmão. Olha, não deixe os seus olhos cobiçarem as coisas do seu irmão. Ei, não julga o teu irmão. É sempre uma coisa muito prática. E muitas vezes a gente espiritualiza tanto que a gente esquece das coisas básicas do Evangelho. Jesus tinha uma pregação base, a gente vê isso. Mateus, quando ele escreve o Evangelho, o Sermão do Monte era como... Jesus tinha um ministério itinerante, então ele passava por vários lugares que eu nunca tinha ouvido sobre ele. Então ele pregava as mesmas palavras. Você vê, como eu posso dizer isso? Você vê nos outros evangelhos, fragmentos do Sermão do Monte espalhados em várias cidades diferentes. Princípios que você vê no Sermão do Monte em várias situações diferentes. Por quê? Porque Jesus tinha que pregar para várias pessoas diferentes. Então você vê como Jesus, quando ele escolheu uma palavra para repetir bastante, foi uma palavra extremamente prática. Então, gente, muito do que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa ser crente prático. A gente precisa sim sermos homens e mulheres de Deus, que têm os ouvidos espirituais abertos, que têm os olhos espirituais abertos, que estão preparados para ver o que Jesus está fazendo, sensíveis para entender aquilo, o movimento de Deus. Sim, nós precisamos estar em ambientes de glória que são suscetíveis a milagres. Sim, nós precisamos atrair a presença de Deus. Sim, isso é extremamente necessário, porque sem a glória nós não podemos caminhar, sem a presença nós não podemos caminhar, sem a nuvem o povo não saía do lugar. E nós precisamos de uma igreja que tenha fome e sede pela presença de Deus. Mas da mesma fome e sede que nós temos pela presença e pela manifestação de Deus, nós temos que ter pela mudança do nosso caráter. Nós precisamos ter pela mudança das nossas atitudes. Nós precisamos ter pela mudança do nosso ser, até que nós sejamos iguais a Cristo. Isso é algo que queima muito no meu coração.
E isso é algo que eu estou falando para vocês, mas eu preciso viver mais. Eu preciso desesperadamente deixar Jesus mudar o meu interior. Da mesma maneira que eu creio que todos nós precisamos. Não existe alguém que possa parar e falar: cara, eu não preciso de mudança. Todos nós precisamos. Uns em níveis diferentes dos outros, mas nós precisamos. Mas nós não podemos ser orgulhosos de achar que não necessitamos. Pois Jesus fala através de João: o que disser que não tem pecado, já peca, porque ele faz de Deus mentiroso. Porque Deus falou através de Paulo que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, gente, eu quero que você volte para sua casa hoje pensando no seu dia a dia, no que você faz no seu dia a dia, nas atitudes que você faz no seu dia a dia, não do que você faz na igreja. Porque, cara, ser crente no culto é a coisa mais fácil que tem. Porque a gente está num ambiente onde todos nós estamos buscando a mesma coisa, amém? Amém? Vocês estão comigo, né? Glória a Deus. Nós estamos todos na mesma página aqui. Todos queremos buscar a Jesus, todos queremos ouvir a Jesus. Mas lá fora, nós estamos na única página que todo mundo não está. Porque todo mundo quer só os próprios desejos. Todo mundo quer só enriquecer para si mesmo. Todo mundo só quer ter os próprios desejos cumpridos. As suas luxúrias. É tudo para mim. Vem a mim, vem a mim. E nós vivemos um evangelho de se doar. Então, quando nós saímos daquela porta para fora, nós somos contra tudo e todos. Entenda o que eu quero dizer. Nós somos contra todos os ideais do mundo. Contra todas as leis humanas, no sentido de... Porque hoje o que é pregado é: siga o teu coração. Você é dono do seu corpo. Você faz o que você quiser. Entende? Ninguém pode te mandar fazer o que você não quer fazer, cara. Não deixe que ninguém te oprima. Não deixe que ninguém coloque regras em você. Porque você é livre. Livre sou, não posso mais me segurar. Desde as crianças já estão sendo doutrinadas nisso. Os mais novos entenderam a referência de Frozen. Estou vendo você rindo. Então as nossas crianças estão sendo doutrinadas dentro disso já. De que a gente precisa seguir o nosso coração, de que a gente precisa ser livre. Sim, nós precisamos ser livres em Cristo Jesus. E como é que eu sou livre em Cristo Jesus? Quando eu viro e falo assim: eu sou escravo por amor. Eu abri mão da minha vontade para viver a vontade de Cristo. É assim que nós encontramos verdadeira liberdade. Eu encontro liberdade no serviço. Quando eu sou servo, eu encontro o que é ser livre. Então, quando nós saímos da igreja, aí é que o bicho pega. Porque aí você está contrariando muita coisa do que tudo praticamente do que o mundo está pregando. Então, gente, não seja crente aqui. Seja crente lá. Não seja homem e mulher de Deus aqui. Seja homem e mulher de Deus lá fora. Aqui dentro, seja apenas um homem de caráter, uma mulher de caráter. Porque aí eu te garanto que Jesus vai vir e vai mover pra caramba. Porque quando Deus olhava do céu e Ele via homens com coração contrito e quebrantado, Ele fala assim: eu não rejeito esse coração. Eu não posso rejeitar esse coração. Porque quando nós somos contritos e quebrantados perante a Deus, Ele derrama fome e sede sobre nós. Ele derrama desejo, Ele derrama amor, compaixão. Ele derrama o fruto do Espírito sobre nós. Então, gente, que vocês levem isso para casa hoje. Que vocês pensem nisso, reflitam nisso. Fala assim: veio um menino doido lá, Jesus, e falou um monte de coisa. O que ele falou faz algum sentido? Pergunta para Deus: Jesus, eu preciso realmente mudar e me tornar um melhor homem, uma melhor mulher? Isso não é coach não, gente, porque Jesus nunca foi coach. Jesus nunca foi um cara de alta ajuda. Ele foi sempre cara do se prostra e a ajuda vem do alto. Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é sempre bom. O Senhor é sempre bom, o Senhor é sempre fiel, mesmo quando nós não somos. E eu te agradeço, Jesus, porque o Senhor está nesse lugar. Porque o Senhor se faz presente entre nós. E eu te agradeço por o Senhor ter usado um todo lascado como eu, Jesus Cristo. Eu te agradeço muito, Senhor. E eu te peço, Pai,
Que o Senhor transforme o nosso coração. Que o Senhor revele ao coração dos meus irmãos, das minhas irmãs, ao meu, o que nós precisamos mudar para alcançar o caráter de Cristo Jesus. Pai, o que nós precisamos fazer para sermos mais parecidos com o Teu Filho Jesus Cristo? Como nós precisamos agir, o que nós precisamos abrir mão para sermos mais parecidos com Cristo? Nos ensina, Jesus, a sermos melhores irmãos uns para os outros, melhores ovelhas. Nos ensina, Jesus, a sermos melhores maridos, melhores esposas, melhores filhos, melhores amigos. Nos ajuda, Senhor, a sermos melhores patrões, melhores empregados. Que tudo que nós façamos como se estivéssemos fazendo para Ti, Jesus. E que isso não ecoe apenas como uma frase bonita que nós tiramos da Bíblia, mas que isso se torne uma realidade em nós. E que as pessoas nos reconheçam pelo Deus que habita em nós e pelo Deus que nos fez pessoas melhores. Pelo Deus que nos transformou e nos fez pessoas semelhantes a Jesus Cristo. E que as pessoas saibam que nós falamos como Jesus, que nós andamos como Jesus, que Jesus é a nossa forma de viver em tudo, não somente na igreja, no momento de adoração, Pai, mas principalmente no dia a dia, no nosso trabalho, no nosso casamento, com os nossos filhos. Em nome de Jesus, nos ajude, Senhor. Nós carecemos do Senhor, nós precisamos do Senhor, por isso nós pedimos, nos ajude, Pai. E eu creio que o Senhor não rejeita o pedido dos teus filhos. E nessa noite eu sei que tem pessoas aqui pedindo para o Senhor, que o Senhor nos ajude elas a chegar nesse objetivo. E eu peço, Jesus, durante essa semana, mostre para nós quais são as atitudes que nós temos que mudar, coisas práticas que nós precisamos que rever na nossa mente. Mas uma coisa eu te peço, Jesus, não passe de nós, Senhor. Não faça com que a tua nuvem vá e a gente não perceba. Não deixe com que que os nossos olhos se fechem, que os nossos ouvidos se tampem para a sua voz. Mas faça com que nós possamos ouvir e ver tudo aquilo que o Senhor está fazendo. E sejamos obedientes e possamos ser testemunhas, sim, oculares daquilo que o Senhor fez e daquilo que o Senhor vai fazer através de nós. E que o nosso testemunho pregue antes das nossas palavras. Em nome de Jesus é isso que eu te peço. Amém. E uma última coisa que eu queria falar, gente. John Wesley, um grande homem de Deus, virou e falou assim: prega o evangelho. Minto, John Wesley não, Agostinho. Prega o evangelho. Se você precisar, use as palavras. Nós queremos enterrar um monte de palavra na goela de todo mundo, dizendo que a gente está pregando o evangelho, quando a nossa vida não prega. Então pregue com o seu ser. Depois, as palavras Jesus te dá, para você falar direitinho, tá bom? Agradeço a vocês a oportunidade, que Jesus abençoe vocês.